nós queremos sim fazer a nossa parte. E eu creio que nós precisamos especialmente dar um sentido para a nossa fé. Nessa manhã eu quero compartilhar a respeito dessa palavra, dar um sentido na sua fé. Eu creio que falar de fé, queridos, dentro da igreja, é como nós olharmos o peixe dentro da água. Eu creio que falar de fé dentro da igreja é falar daquilo que até hoje tem movido as nossas vidas. Mas eu creio, queridos, que nós precisamos sim entender o propósito da fé, ou seja, o sentido da fé. A fé tem um sentido. E o que é a palavra? Qual é, na verdade, o entendimento dessa palavra que eu quero falar nessa manhã? Sentido está falando de um curso. Sentido está falando de um caminho. Isso quer dizer o quê? A nossa fé, a sua fé, a fé que você tem em Jesus Cristo, a fé que você exerce por crer, pelo crer na palavra, é a fé que vai te colocar num curso. Ela vai te colocar num caminho. Ela vai estabelecer você em uma trajetória. E a maioria dos crentes, eles não entendem isso, principalmente quando algumas circunstâncias adversas começam a acontecer na sua vida. E eu creio, querido, e eu quero te alertar, eu quero te encorajar nessa manhã. Sim, que a fé que nós recebemos, que a fé que nos foi dada pelo crer na palavra de Deus, que é a promessa dele para as nossas vidas, inevitavelmente vai nos colocar em trajetórias e também em colisões que têm um propósito: nos deixar pessoas mais parecidas com Jesus. Amém, queridos? Amém? Você crê nisso? Mas, além disso, que eu creio que é algo que nós sempre temos enfatizado, existe um sentido da fé que nos faz não apenas utilizar a fé em nosso favor, mas além de nós. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Eu creio que por muito tempo nós temos trazido a fé da mesma forma como você pega, um canhão de luz e às vezes, muitas vezes, nós trazemos esse foco para nós. Como que se a fé que nos foi dada por intermédio de Jesus Cristo fosse apenas limitada às nossas vidas, tivesse apenas um acesso restrito às nossas vidas, e por muitas vezes, queridos, eu creio que o fim da fé em si mesmo, ou em nós mesmos, não cumpre o pleno propósito de Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Qual é o real sentido da fé para as nossas vidas? Em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32, tem um momento da palavra, e já foi mencionado aqui essa pessoa hoje. Nós estamos num culto onde a presença de Deus, ela é especial, e eu fico muito feliz porque os ministérios, os profetas, os irmãos começam a edificar a igreja através de palavras, e é muito bom. É essa igreja que nós sonhamos, uma igreja que tem, sim, essa edificação mútua, aonde os irmãos estão se edificando, aqui outros estão orando com outros irmãos, e eles são ministrados pela palavra. Mas essa palavra aqui me chamou muito a atenção, nós estamos compartilhando com ela em casa durante essa semana, e eu quero que você preste atenção a algo que já chamou e ministrou o meu coração de uma forma muito singular. Olha o que diz a palavra: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar, ou peneirar em outras versões, como trigo. Mas eu roguei por ti, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Queridos, essa palavra, essa afirmação de Jesus está no momento crucial da vida de Pedro. Principalmente pelo fato de Pedro, até aquele momento, ter tido já várias experiências com Jesus. E quando nós vamos estudar, quando nós vamos entender essa palavra a respeito da trajetória de Pedro, é difícil nós olharmos Jesus falando para ele que ele iria se converter, quando na verdade muito daquilo que Pedro já tinha experimentado em Jesus está muito além do que alguns de nós, convertidos, já experimentamos.
Por isso eu quero trazer uma explicação um pouco melhor a respeito do que é esse se converter, porque senão nós vamos pensar o seguinte: calma lá, se esse homem que não tinha se convertido ainda, já tinha andado sobre as águas, já tinha tido revelação dos céus, de que o Senhor era Deus, calma lá, então aonde eu estou nesse processo? Eu creio, e eu não sei se você já pensou assim, você que está em casa, eu não sei se você já pensou assim a respeito dessa palavra, porque aqui nós estamos num momento único, onde estão reunidos, nesse grupo aqui seleto, os discípulos, naquele momento da ceia. Então, na verdade, queridos, era aquele tipo de reunião onde as pessoas trariam palavras especiais, porque as pessoas que estavam ali reunidas eram pessoas especiais. Eram os discípulos de Jesus, num momento muito especial da trajetória do Senhor. Depois daquele momento, começa a se desdobrar alguns acontecimentos que vão culminar com a crucificação do nosso Senhor. Mas, queridos, eu percebo que, de certa forma, Jesus alerta Pedro e ele fala para Pedro numa profundidade que nós precisamos entender e começar a aplicar as nossas vidas de uma maneira muito prática. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Em primeiro lugar, a conversão traria Pedro novamente ao sentido principal no cumprimento da sua trajetória. Por quê? Porque conversão é trazer de volta a um sentido, trazer de volta a um caminho. Eu li a respeito da rota, principalmente dos aviões comerciais, que os pilotos têm uma rota, eles seguem um caminho, mas que por muitas razões, devido a algumas circunstâncias que eles acabam encontrando já quando eles estão no alto, em cima, eles, em alguns momentos, eles têm que sair da rota, mas o que faz toda a diferença para eles é ter a rota. Mas, normalmente, conversando com alguns pilotos de aviação comercial, você chega à conclusão que, embora você saiba que você vai chegar ao seu destino, que você tem um destino, por muitas vezes eles estão sobrevoando, eles estão voando além da rota, fora da rota. E é sobre isso que eu quero falar, queridos, nessa manhã com você. Há um propósito que foi estabelecido, há uma rota que foi estabelecida para a sua vida, amém? Você crê nisso? Há algo muito especial. A salvação é um pacote, a palavra salvação fala de sozo, um pacote de manifestações de Deus, de provisão de Deus, às nossas vidas, que vai atender a várias áreas das nossas vidas, no que diz respeito à cura, salvação, libertação, sim, manifestação daquilo que Deus é em nossas vidas. Então, quando você é salvo, queridos, você recebe um pacote, você recebe algo por inteiro. E eu creio que, por muito tempo, nós temos olhado para a fé. E eu creio que muitos de nós temos usufruído uma parte, uma porção desse pacote. E por várias razões nós temos às vezes deixado de experimentar o pacote completo. E eu creio, queridos, que dentro desse pacote já está delineado, já está designado, já está desenhado, sim, toda a sua trajetória, no sentido de toda a provisão necessária para que você cumpra aquilo que Deus te chamou, se manifeste e se expresse na sua vida. Quantos podem dizer amém por isso? Querido, quando você foi salvo, a salvação, ela atingiu a tua vida numa proporção que tudo aquilo que você precisava naquele dia que você foi salvo, que você seria salvo, e não somente aquele dia, querido, a provisão de tudo aquilo que você precisaria todos os dias da sua vida aqui na face da terra. Mas nós, às vezes, não temos acesso a isso, nós desconhecemos isso, e é sobre isso que Jesus estava falando com Pedro. Pedro, e aqui é uma revelação muito especial, porque, de certa forma, Satanás tinha conversado com Jesus a respeito de Pedro, a respeito dos discípulos. Parecia que o inimigo estava ali observando e percebendo as fraquezas de cada um deles, as suas vulnerabilidades, em específico, as áreas de tentação de cada um, onde cada um era mais vulnerável, e em especial Pedro. Parece que Satanás colocou os olhos de uma forma especial, porque sabia da vulnerabilidade de Pedro, mas também
Querido, eu quero te chamar a atenção a algo que vai mexer com o seu coração nessa manhã. Não somente a vulnerabilidade e fraqueza. Satanás sabia que esse homem, no projeto de Deus, na trajetória que Deus tinha estabelecido, seria um grande, um poderoso homem, um abençoado homem, que faria proezas maravilhosas para Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você, querido. Talvez as maiorias das suas lutas, dificuldades e circunstâncias que têm trazido você a viver um estilo de fé, onde a fé muitas vezes é utilizado apenas a seu favor, de certa forma. Não é porque as lutas dizem que você é derrotado, mas é porque muitas das situações que nós passamos estão dizendo que não apenas as lutas são grandes, mas aquilo que Deus tem para você é maior ainda, porque é um propósito maior envolvido no pacote da salvação que você recebeu e já está na sua vida. O mundo espiritual sabe disso. E nós, muitas vezes, ignoramos, porque nós ficamos limitados a aplicar a nossa fé apenas as áreas aonde nós vemos as nossas próprias necessidades. Eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, para aquilo que tem sido algo, quem sabe, tem sido um acontecimento, um fenômeno que tem acontecido nesses dias. Situações de sobrevivência, por exemplo, se nós estivermos todos nós num barco. Aqui nós temos, por exemplo, 60 pessoas. E na hora do naufrágio, nós descobrimos que tem apenas 30 salva-vidas. Você não tem noção o que o ser humano é capaz para pegar um salva-vida, entendeu? Em detrimento do outro. Você não tem noção do que uma pessoa faz quando ela precisa salvar a própria pele. Então, queridos, existe de uma forma instintiva no ser humano um senso de proteção. E eu creio que esse fenômeno desses dias é mais ou menos assim. As pessoas, elas querem se proteger do coronavírus. E por medida de proteção, e é claro que nós fomos orientados pelas nossas autoridades, e nós não temos nada contra isso, queridos. Foi dado uma orientação de voltarem aos seus lares, de estarem nos seus lares. E eu creio que isso foi intencional, foi muito bom. E eu creio que, de certa forma, Deus começou a falar muito com nós dentro dos nossos lares. Você que está em casa, com certeza Deus está falando com você aí também. Mas essa volta ao lar, essa volta à casa, ela começou a ministrar muito aos nossos corações, às famílias, e ela começou também a trazer vários tipos de resultados diferentes. Existem famílias que se tornaram mais fortes. Mas, por outro lado, o número crescente de divórcios nessa época tem sido alarmante. Por quê? Porque pessoas voltaram para casa e elas começaram a se deparar com seus problemas e as suas crises. E muitas delas sem saber como resolver. Não vem outro caminho a não ser a separação ou o divórcio, porque elas não conseguem resolver os seus conflitos quando elas estão juntamente ali no mesmo lugar. Elas não conseguem se resolver, elas não conseguem sair do lugar. Queridos, isso é especial agora. Eu tenho conversado com várias pessoas, e normalmente, é claro que o pastor faz isso, e o bom pastor vai fazer isso. Ele vai atrás das ovelhas, amém, queridos? O pastor não vai atrás das ovelhas, amém? Quantos já foram buscados aqui pelo pastor, amém? Pelo bom pastor. O sumo pastor é Jesus, amém, queridos? Mas ele estabeleceu os pastores também, para isso. O pastor vai atrás da ovelha. E eu tenho conversado com várias pessoas, irmãos, não crentes, pessoas que vinham na igreja e não vêm mais, pessoas que tinham a vida cristã de um formato e agora não é mais. E toda essa mudança, mas algo muito interessante me chamou a atenção, porque conversando especialmente com uma pessoa, ele me falou o seguinte: pastor, o que importa é o que eu estou fazendo as minhas orações em casa. E querido, isso é louvável, vamos falar a verdade. Por quê? Porque a vida cristã, sim, ela é uma vida feita a partir de oração e devocional em casa. E eu creio que nós aprendemos, e a nossa cultura cristã, ela diz
O sentido correto da fé é sempre a operação de Deus, que começa de dentro para fora. Então, queridos, eu creio, e eu estou no mesmo curso, na mesma trajetória que a maioria, quando nos dizem, ou quando nós precisamos, sim, estabelecer isso dentro de casa, e de dentro de casa para fora. Nisso eu estou junto. Mas eu creio que por outra razão, e são aí várias razões, muitas pessoas voltaram para casa, mas elas perderam o sentido da fé. Elas perderam o sentido da fé. Por quê? Porque elas sempre entenderam que a fé estava relacionada às necessidades tão somente delas. Queridos, o ser humano ele tem uma característica muito peculiar, e sobre isso que eu estou falando, sobre o naufrágio e quanto as pessoas fazem, o que elas vão fazer, sobre um risco de vida e o que elas são capazes de fazer sobre risco de vida. Enfim, situações assim, que são do ser humano. Mas é interessante o quanto que situações assim, de perigo, elas levam as pessoas a também demonstrarem egocentrismo ou egoísmo. É interessante, queridos, como se manifesta essa tendência natural do ser humano de olhar apenas para a sua própria vida, de se autoproteger. E é aí, queridos, que eu quero trazer essa palavra. Por quê? Porque todos nós devemos pensar, em primeiro lugar, na nossa casa, sem dúvida alguma, e eu estou com você nisso, e nós estamos juntos. Tudo nasce de dentro para fora. Se nós quisermos estabelecer o ministério, se nós quisermos ter uma vida de sucesso, abençoada e próspera, nós devemos começar no nosso casamento, sempre começa de dentro para fora. Mas existe um sentido na fé que vai se desenvolver a partir do momento que eu firmo muito bem as estacas e os alicerces aonde precisam ser firmados. Isso quer dizer o quê? A minha fé começa dentro de casa. Amém. Aí nós estamos falando de alicerces. Mas esses alicerces, eles precisam levantar um edifício que vai glorificar o nome de Jesus. E é aí que eu creio. É aí que eu creio que muitas vezes alguns têm perdido o sentido da fé. Eles voltaram para casa sobre vários pretextos, sobre várias circunstâncias, mas eles não conseguem voltar para a igreja, porque eles estão presos apenas às suas próprias vidas. E o Evangelho, o pacote da salvação, aquilo que Jesus fala com Pedro, não dizia respeito apenas à vida de Pedro, dizia respeito ao Pedro que foi designado nos céus, segundo o pacote completo daquilo que Deus tinha estabelecido para ele, para a vida dele, daquilo que Deus faria na vida dele. Querido, sabe quando Satanás disse que queria peneirar Pedro? Sabe qual é a questão aí? Porque na verdade o diabo, ele acaba trabalhando para que nós possamos crescer em Deus. Vocês já notaram isso, queridos? Quantos já perceberam isso? Quantos já notaram isso? Às vezes o diabo vem, faz algo, cria uma situação. Às vezes ele não tem nada a ver com a situação. É ou não é, querido? Mas tem vezes que você discerne que foi ele que fez algo. Mas ele trabalha. E ele trabalha às vezes contra você. Mas quando ele faz algo contra você, você corre para aquele que é maior que o diabo. Amém, queridos? O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Então isso ele faz. Mas nessa palavra aqui, quando ele fala para Jesus a respeito de peneirar Pedro, a questão aqui, queridos, especialmente, não era de que tudo aquilo que aconteceu ali no desdobramento da negação de Pedro tem a ver particularmente com a peneira do diabo na vida de Pedro. Porque essa peneira seria no momento, porque quando nós falamos sobre grão de trigo e sobre ser peneirado o grão de trigo, nós estamos falando o seguinte, queridos. A peneira de Satanás aqui tem a ver com esse grão ser peneirado na hora errada, antes do tempo. E todo grão de trigo que ele passa pela eira, pela peneira, ele passa por esse processo normal de desenvolvimento do grão, de amadurecimento do grão, de todo o processo de preparação dele para cumprir o seu propósito. Queridos, o que está em xeque, a questão aqui, que é mais séria aqui, é o fato de que Jesus está alertando
de que Satanás pediu para peneirar Pedro, mas para o propósito disso ser a esterilização de Pedro. A questão prática aqui, porque, querido, se você olhar para Pedro até aqui, tudo aquilo que já tinha acontecido na vida de Pedro tinha a ver com ele, a salvação dele. Jesus fala que iria transformar o caráter de Pedro, e ele estava nesse processo. Tudo que tinha a ver com Pedro estava acontecendo para ele ali. Ele tinha andado sobre as águas, olha que experiência maravilhosa, e isso foi uma revolução na vida dele. Você imagina, querido, tudo aquilo que você já recebeu na sua vida, na sua casa, na sua família, tudo aquilo que diz respeito e traz o evangelho sobre a tua direção, sobre o foco que é a sua vida. Queridos, é maravilhoso nós percebermos isso, e que isso acontece, e é claro que isso, amém, é muito bom, é especial, é maravilhoso, mas não para aí. Satanás queria manter Pedro como um crente, mas um crente que não tinha atingido todo o propósito da sua vida em Deus. A peneira de Satanás é te deixar confortável. É colocar você numa situação onde o evangelho se torna, você é o foco do evangelho. Você precisa ser abençoado. Tudo precisa acontecer na sua vida na hora que você precisa. E por isso, queridos, nós cansamos. E por isso nós nos desgastamos. E por isso nós muitas vezes desanimamos. Por quê? Porque algumas situações não acontecem no momento que nós esperamos. Isso, de certa forma, nos tira do foco, do sentido e do curso da nossa fé. Por quê? Porque o que acontece com Pedro depois dessa situação, o ministério desse homem toma uma proporção maravilhosa. Por quê? Porque ele começa a cumprir. E olha o que Jesus fala. É interessante isso aí, queridos. Eu quero ler uma frase, daí eu vou falar o que Jesus falou para Pedro. Seremos peneirados para que a fé que no início opera exclusivamente em nós seja aperfeiçoada para fluir além de nossas vidas. Queridos, a fé segue um sentido que levará a um propósito maior, isso é inevitável. O ser peneirado antes, na verdade, incluía o plano maligno de neutralizar o destino de Pedro. Se você for perceber, queridos, os mandamentos, a maioria deles, dizem o que você deve fazer, e não apenas o que você deve receber. Olhe para os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Queridos, a maioria dos mandamentos, eles falam sobre o que você deve fazer e não do que você vai receber. Você já notou isso aí? Mesmo sendo salvo, mesmo você já tendo recebido tudo aquilo que você iria precisar para estar aqui nessa terra, toda a provisão você já tem, querido, está em você, amém? Sabia disso? Tem pessoas que estão procurando, eu te digo, querido, ela está em você. É interessante isso, queridos, o quanto que isso é uma verdade, o quanto que nós temos compartilhado nesses dias com casais, e eles estão desajustados, eles estão desanimados, sabe por quê? Porque a esposa reclama do marido, meu marido não me ama. O marido reclama da esposa, a minha esposa não me ama. E se você como conselheiro, querido, ficar nesse tipo de situação, da qual a maioria das pessoas tem falado sobre aquilo que elas esperavam e sobre aquilo que não está acontecendo, você jamais vai sair do lugar. Por quê? Porque na verdade, queridos, ninguém aprendeu, ninguém, que na verdade uma pessoa casa para amar e não para ser amado. Eu vou repetir para você. Uma pessoa casa para amar a outra pessoa, para dar a sua vida em lugar da outra pessoa. Só que a maioria de nós fomos, infelizmente, mal instruídos. Nós criamos uma ideia de que você vai para um relacionamento somente baseado, fundamentado em uma expectativa profunda de receber algo de outra pessoa. Você vai para o relacionamento com Deus apenas com a expectativa de receber algo de Deus. Pode notar, queridos, a maioria das pessoas, quando elas procuram uma igreja, elas querem saber o que aquela igreja pode proporcionar para eles, não é assim? Qual a estrutura que tem aqui?
Será que aqui vai ser bom para os meus filhos? Será que aqui está adequado? Nós estamos vivenciando dias assim. E nós, pastores, muitas vezes vamos cair em erros de querer proporcionar tudo o que precisa ter, quando na verdade nós deveríamos levar crentes a se tornarem maduros o suficiente, não apenas para receber, mas para cooperar. Amém, queridos? Para cooperar. Para fazer algo. Para dizer, eis-me aqui, eu estou aqui, eu nasci de novo, o que eu posso fazer? Estão entendendo, queridos? Quando na verdade a maioria está falando, pastor, eu nasci de novo, o que vocês podem fazer por mim? Não que isso seja errado, queridos. Vocês estão entendendo? Eu quero ter o equilíbrio. Eu creio que a igreja é um lugar onde nós abençoamos vidas, nós temos alegria. Quantos aqui se alegram de abençoar outras vidas? É maravilhoso, queridos. Eu, quando vejo uma pessoa necessitada, o meu coração queima. Quando eu vejo uma pessoa padecendo, um casal brigando, eu sei, queridos, que parece até um negócio estranho para você, né? Pastor, teu coração queima quando você vê um casal brigando. Está entendendo? O coração do pastor queima quando vê alguém doente, parece que é felicidade. Não, eu queimo para que Jesus se manifeste na vida daquela pessoa e cure. O meu coração queima para que Jesus se manifeste na vida daquele casal e restaure. Amém, queridos? Está me entendendo? Amém? É isso. Então as necessidades para nós, igreja, elas são para que a manifestação do Evangelho, a manifestação de Jesus, seja completa, seja plena. E é aí que eu quero falar para você, queridos, e voltar no aspecto, eu creio que você precisa entender qual é o sentido da sua fé. Por quê? Porque muitos, queridos, estão transitando na igreja, mas ainda não encontraram o seu lugar. Vamos falar a verdade. É difícil dar um sentido na fé? Sim. Enquanto a fé volta só para você, é maravilhoso, é abençoador. Queridos, qual é o tipo de fé que nós chamamos aqui? A fé inicial. É a fé inicial. Sabia disso? É igual filho. Um filho, ele precisa receber nutrição, ele precisa receber educação, ele precisa estar num ambiente onde ele vai crescer, e tudo aquilo que ele vai receber vai proporcionar um desenvolvimento dele. Mas chega uma idade aonde você começa a entrar num momento aonde há uma transição onde você começa a ensinar para esse filho que agora ele não precisa mais só receber, mas ele vai começar a cooperar dentro de casa. Tem uma loucinha que ele vai lavar, o quarto dele ele já pode dar uma organizada, as meias dele que foram largadas debaixo do sofá, ele pode aprender ir lá embaixo do sofá, tirar aquelas meias e lá e colocar no seu devido lugar. Amém, queridos? Não é assim? Em todas as casas? Agora, por que nós não fazemos isso na igreja? Você já viu o filho adulado? Quantos aqui já viram um filho adulado? Já viu o filho adulado? Como é que ele é? Como é que os pais lidam com o filho adulado? Vem aqui, queridinho, não faça assim, meu amor, não arranque o cabelo do nosso amigo, né? Querido, não bata na cara do nosso vizinho. Não é assim, filho adulado? Filho, pare de bater no teu pai, não pode, é feio isso. Ah, mas se eu pego, entendeu? Se é meu filho, entendeu? Eu tenho conversado, querido, sobre isso. É interessante, sabe? Porque nós nos tornamos o quê? Nós queremos deixar um ambiente tão ideal para o desenvolvimento e expressão dos nossos filhos, que nós abrimos mão do nosso papel. E o papel do pai é provisão, admoestação, exortação, disciplina, colocar no sentido. O que é disciplinar, queridos? Disciplinar é colocar numa disciplina. É colocar num lugar onde aquela pessoa vai aprender algo. Não é castigar. Disciplina não é castigo. Isso aí foi mal ensinado. Disciplina é castigo. Disciplina é expor alguém. Não, disciplina é ajudar uma pessoa a fazer algo que ela não aprendeu a fazer. Eu fui muito disciplinado, queridos, no início do meu casamento. Eu casei sem saber trocar um chuveiro. A minha esposa teve que orar muito até que eu me convertesse. Era a oração de Jesus, eu vou orar. Entendeu? Porque tem uma peneira que está sendo preparada para ti. Você nem sabe o que é o casamento, meu filho. Entendeu? E aí sabe o que vai acontecer?
você vai ter que aprender a trocar chuveiro. Porque isso é bom. Isso é bom. Vocês estão entendendo? Queridos, nós temos que crescer como crentes na fé. A Bíblia fala que até esse momento Pedro, ele tinha uma percepção, mas chegou um momento onde Jesus fala: agora você vai subir de patamar, porque o diabo, até o diabo, Pedro, ele está vendo, ele conhece o teu potencial. E ele estava preparando algo aí para você, para te tirar a capacidade de frutificação, para te tirar a capacidade de cooperação, para tirar de você o teu ministério, aquilo que foi designado nos céus para você, aquilo que Deus já entregou para você, Pedro. Agora eu orei por ti, para que se isso por alguma razão aconteça, esse grão, a tua fé, seja salva e você cresça e desenvolva e suba a um novo patamar. Queridos, você que está em casa, é tempo de nós crescermos. Não existe relacionamento online, queridos, que traga edificação verdadeira. Já pensou em casamento online? Como é que seria, queridos? Os irmãos aí que gostam de um chamego de noite. Hã? Como é que seria online? Vamos lá. Como é que seria online? Vamos falar a verdade, queridos. Você aqui, a tua esposa do outro lado. E aí, amor, tudo bem? E hoje, tá fim, querida? Como é que seria? Me diga. Vamos falar a verdade, queridos. Não tem graça. O bom de um relacionamento, o que é? Estar perto. É estar juntos. Nós estamos acreditando em algo que está baseado num fenômeno relacionado a uma situação, queridos, que olha, é sim mundial, sim, sem dúvida alguma, mas nós estamos atemorizados, crentes com medo. E eu creio que isso nós devemos ter o quê? Sabedoria. Nós devemos saber agir corretamente, mas nós não devemos ter medo. E alguns, sob o pretexto do medo, acabam sobre justificativas, muitas vezes abandonando a comunhão, os relacionamentos que são de perto, para muitas vezes tentarmos nos alimentar apenas online. Queridos, vocês me conhecem. Eu sou para frente. Eu penso sempre em algo que vá adequar, que vá colocar a igreja na tendência. Um exemplo na tendência, no exemplo de transmissão, de tecnologia. Não às vezes de tendências doutrinárias, que às vezes são apenas modismos da época, porque o nosso coração está em manter a essência do evangelho. Amém, queridos? Amém? Mas a tecnologia ajuda. Só que eu creio que tem um limite. E é sobre esse limite e limiar que eu estou falando com você nessa manhã. Até aqui, queridos, o evangelho tem sido para nós, no conforto do nosso lar. As igrejas estão fazendo de tudo para que os crentes continuem a ser entretidos. Eu não sou um pastor que vai entreter você. Eu sou um pastor que vai orar para que você cresça na fé, em nome de Jesus. Essa igreja não é uma igreja de entretenimento. Nós queremos ser uma igreja que leva crentes a se tornarem aquilo que Deus designou para eles nos céus. Queridos, é isso que nós queremos. Você precisa avançar. Você precisa crescer. Nós precisamos colocar a nossa fé em um sentido, em um curso. Eu estou terminando. E eu quero dar um testemunho bem legal. Nós fomos fazer um casamento, um casal muito especial para nós, na cidade de Arapongas, alguns anos atrás. E chegando lá, a ida foi muito fácil, porque eu peguei a rodovia do Café e para norte do Paraná, então foi tudo fácil. Mas para retornar, queridos, nós iríamos retornar num determinado horário e nós tivemos que confiar no GPS. Mas não sei se você já notou, o GPS tem uma atualização. Então, por exemplo, às vezes, aquele GPS que foi atualizado 2, 3 anos atrás, ele vai ter uma rua lá ou um acesso que talvez hoje não é mais o melhor acesso. E é interessante, queridos, que nós confiamos no GPS no retorno de Arapongas dessa viagem. E o GPS nos colocou numa estrada rural, queridos.
porque era o melhor acesso segundo o GPS. Nós fizemos tudo certinho, colocamos o endereço de casa, tudo bem lá, maravilhoso. O curso, a trajetória que nós pensávamos que é o correto. Mas, na verdade, o GPS nos colocou numa estrada rural. Queridos, você não tem noção do que nós passamos. Por quê? Porque é claro que o tempo começou a passar e aquela estrada não terminava, aquela estrada rural. Nós víamos tratores, nós víamos aqueles caminhões, entendeu? De agricultura indo para lá e para cá, mas eu não via um carro normal, queridos, né? De turistas normais que queriam apenas chegar na BR, no curso mais assim parecido com uma estrada normal. E nós sofremos muito e nós oramos muito naquele dia, mas graças a Deus, depois de horas, nós voltamos. O que eu aprendi com essa lição, queridos? Muitas vezes nós pensamos que nós estamos no curso correto. Mas algumas situações que acabam acontecendo nas nossas vidas, eles estão ali para nos mostrar que, na verdade, você precisa se ater ao verdadeiro sentido da tua fé, ao que Deus realmente te chamou. E é nessas horas de dificuldades e aflições que há um único propósito pelo qual tudo que você está passando realmente seja eficaz na sua vida, que é o quê? Você crescer com esse processo e não se afastar da comunhão. Algumas pessoas têm perdido o sentido da fé porque elas se afastam do principal propósito da igreja, que é viver em comunhão. Queridos, não existe crente online. Não existe vida cristã online. Não existe. Isso não existe. O que existe? Existe uma igreja que tem comunhão, que tem relacionamentos, que nós crescemos juntos nos nossos relacionamentos, principalmente nos momentos difíceis e conflituosos. Existe uma igreja que ela não acontece apenas em um culto, onde as pessoas dizem a paz do Senhor, Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Essa igreja, queridos, ela é muito legal, mas o verdadeiro evangelho, ele é manifestado no dia a dia, onde crentes que sabem qual é o seu papel, o seu propósito, eles vivem além da igreja, além das quatro paredes, e eles manifestam esse evangelho por onde eles vão. É esse evangelho que eu creio. Amém? É esse evangelho. Nessa manhã, queridos, a nossa fé, a sua fé, precisa te levar a cumprir a sua vocação. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Olha que legal. É morta em si mesmo. A fé voltada para mim, a fé voltada apenas para as minhas necessidades, a Bíblia está falando, queridos, ela é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé por aquilo que eu faço e realizo. Deus te deu um chamado, Deus te deu uma vocação, querido. Saia do lugar que você está e cumpra ela em nome de Jesus. Cumpra ela. Você está numa igreja onde nós te damos liberdade para isso, a você não ser apenas um participante de cultos, mas você cumprir a sua vocação, você exercerá o que Deus colocou na sua vida. Querido, não se alinhe, não aceite que a tua fé voltada para si te coloque num lugar onde tudo é confortável, mas aonde você foi peneirado e esterilizado. Jesus, Ele nos chamou, Ele desenhou algo muito maior para as nossas vidas. Amém, queridos? Quando Jesus olhava para Pedro, Ele via isso. Ele não olhou um traidor em potencial. Jesus olhava para um homem que na primeira pregação no livro de Atos, ele acrescentou 3.000 almas à igreja. Ele olhava para um homem, queridos, que foi uma sustentação e foi um fundamento para a igreja de Jerusalém. Ele olhava para um homem que mesmo em fraquezas, ele foi uma sustentação. Sabe por quê? Porque ele encontrou a sua vocação, porque ele saiu de um lugar e ele subiu a um novo patamar. Por quê? Porque ele se converteu. E conversão aqui não fala
de se tornar um crente. Conversão fala sobre você entrar no sentido, na via, na estrada a qual Deus colocou uma trajetória e estabeleceu para a sua vida. Querido, o desafio dessa manhã é: dê um novo sentido à sua fé. Faça a sua fé ter um propósito. Em nome de Jesus. Amém, queridos.